Vimos que a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, testemunhou transformações profundas na Europa, iniciadas na Baixa Idade Média. No âmbito socioeconômico, ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo, impulsionada pelo comércio, rotas comerciais, predomínio do capital e ascensão da burguesia. A centralização do poder nas mãos dos reis resultou nos primeiros estados nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, acompanhados pelo surgimento do absolutismo, mercantilismo, grandes navegações e a expansão comercial marítima, incluindo a descoberta do Novo Mundo e a colonização das Américas. Nós demos também grande destaque no último vídeo ao contexto religioso. Dizíamos que a reforma protestante quebrou a unidade religiosa europeia, incorporando o humanismo e rompendo com a visão passiva do ser humano. Reconhecendo o trabalho como fonte de riqueza, a reforma concebeu a razão humana como extensão do poder divino. Além disso, a ciência natural se desenvolveu com novos métodos de investigação, desafiando os princípios escolásticos e dogmas cristãos. A perda de influência da Igreja Católica, a invenção da imprensa e a expansão do acesso às obras clássicas contribuíram para o desenvolvimento do humanismo. Essas mudanças alteraram a perspectiva e expressão dos europeus, substituindo aquela visão medieval teocêntrica, ou seja, que tem Deus como centro de suas abordagens, pela abordagem antropocêntrica, que coloca no centro o próprio ser humano. Nesse contexto, surgiram o racionalismo e uma filosofia laica. Otimistas em relação à capacidade da razão de intervir no mundo, eles pensavam em organizar a sociedade e melhorar a vida humana. O movimento cultural que contribuiu para essas transformações é conhecido como Renascimento. Ele vai ocorrer ali entre os séculos XV e XVI e envolveu artistas e intelectuais de diversas áreas. Esse movimento se inspirou nas ideias do humanismo, um movimento que iniciou-se lá na Península Itálica em meados do século XIV, por intelectuais que defendiam o estudo da cultura greco-romana e o reavivamento de certos ideais de exaltação do ser humano e de seus atributos, tais como a razão e a liberdade. Era uma espécie de renascer ou redespertar desses ideais grego-romanos. Ele vai receber o nome de Renascimento, mas nenhuma cultura renasce fora de seu tempo. O resultado desse movimento, então, não foi um mero retorno à antiguidade clássica. O Renascimento, ao incentivar uma mentalidade racionalista, estabeleceu as bases conceituais e de valores que propiciaram o avanço da ciência no século XVII. A nova disposição para investigar os problemas do mundo levou o indivíduo moderno a aprimorar sua observação da natureza, dedicar mais tempo à pesquisa e experimentação e adotar uma abordagem de livre exame do mundo. Essas atitudes, elas entravam em contraste significativamente com a mentalidade medieval, marcada ali por um pensamento contemplativo e pela submissão às verdades inquestionáveis da fé. O pensador moderno buscava não apenas compreender a realidade e descobrir as leis dos fenômenos naturais, mas também exercer controle sobre ela, visando prever para prover. A transição para a mentalidade científica moderna enfrentou resistências e não foi um processo abrupto. Forças relacionadas ao passado medieval resistiram às transformações em curso, adotando medidas como criação de listas de livros proibidos ou índices e punindo pensadores da época, como nós falávamos no vídeo passado. Nesse contexto, vários pioneiros da ciência moderna foram perseguidos pela Inquisição, um tribunal estabelecido pela Igreja Católica para descobrir e julgar os responsáveis pela propagação de heresias. A Inquisição foi criada em 1232 pelo Papa Gregório IX, abrangendo diversos reinos cristãos, incluindo Itália, França, Alemanha, Portugal e especialmente Espanha. Após um período de redução de atividades, os tribunais inquisidores retornaram com vigor no século XVII, em resposta ao avanço do protestantismo. A teoria heliocêntrica
proposta por Nicolau Copérnico durante a primeira metade do século XVI, destacou-se como uma concepção que desafiou a cosmologia medieval. Em seu livro Da Revolução e das Esferas Celestes, Copérnico apresentou argumentos matemáticos demonstrando que era a Terra que girava em torno do Sol, contrariando a teoria geocêntrica prevalecente. Essa última, fundamentada na física de Aristóteles, na astronomia de Ptolomeu e em interpretações bíblicas, afirmava que a Terra era o centro do universo. A proposta copernicana questionou a visão medieval, que era cristã, e colocava o ser humano como ser supremo da criação e a Terra como centro privilegiado em relação aos outros astros. Essa mudança gerou desconforto, porque desafiou a concepção de que a Terra tinha um lugar especial no universo. Além disso, a nova abordagem, baseada na observação direta e representação matemática, poderia ameaçar os dogmas da Igreja Católica e afastar as pessoas da fé cristã. Enfim, o pensamento renascentista, ao priorizar a razão humana em oposição à fé medieval, impulsionou tanto o racionalismo quanto o empirismo. O empirismo enfatizava a necessidade de comprovar os fenômenos por meio das experiências racionais, enquanto o racionalismo buscava explicações baseadas na ciência, contribuindo para a expansão científica. E esse enfoque na razão como único meio de alcançar o conhecimento foi uma característica crucial do Renascimento, ligada ao movimento humanista. Colocando o ser humano no centro e não apenas submetido à Igreja, mas também guiado por suas emoções e escolhas, o Renascimento promoveu a autonomia, tornando o indivíduo crítico e responsável por suas ações no mundo. Então, resumidamente, nós temos aí uma passagem de um teocentrismo para um antropocentrismo, que se baseava no humanismo que já existia, e também um aprofundamento de um discurso mais racional, que vai favorecer o fortalecimento da ciência a partir de então. E aí vão se iniciar as abordagens epistemológicas da era moderna, como o racionalismo e o empirismo. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.